Muitos países têm como símbolo da indústria de automóveis uma empresa totalmente nacional, assim como a Fiat surgiu na Itália, Volkswagen na Alemanha e a Lada na Rússia. No Brasil também existiu uma empresa 100% nacional. A Gurgel Motores, que levava o sobrenome de seu dono, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, ao contrário das grandes multinacionais, era tratada carinhosamente por João como uma empresa muito nacional. Seu crescimento no fim dos anos 80 foi tão expressivo a ponto de incomodar as grandes marcas. Seus conceitos e soluções são atuais até hoje. Mas afinal, como uma empresa que tinha tudo para crescer, foi à falência em tão pouco tempo? Este é um momento histórico para a nossa indústria automobilística. Estamos iniciando a produção do Gurgel BR-800, o primeiro automóvel 100% brasileiro. Foi aqui no ano de 1975 que João Gurgel construiu sua fábrica de sonhos, às margens da rodovia Washington Luiz, na cidade de Rio Claro. O local está e estava fora do distrito industrial da cidade. Isso tinha um motivo. Para Gurgel, a fábrica aqui instalada chamaria mais atenção de quem pela rodovia passasse, assim economizando dinheiro com material publicitário. Essa é a parte antiga da fábrica. Esses barracões aqui era onde eram a linha de montagem. Só a gente percebe aqui no pavilhão lateral que até esse acabamento da janela é de fibra também, ó. Ele é feito de fibra. Até as janelas eram de fibras aí, acompanhando os carros. Aqui a gente pode ver mais de perto, todos os pavilhões ele tem esse acabamento. E ó, é fibra. Todos os pavilhões têm esse acabamento. Um tipo de uma persiana, né? Que era de fibra também. Provavelmente até foi feito aqui na época. O empresário João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, presidente da Gurgel Motores, comigo nos estúdios paulistas de Manchete, é um dos empresários mais conhecidos do Brasil. Mas ele não é apenas um empresário, não. Ele é uma mistura de industrial, de engenheiro, projetista, inventor e sonhador também. Frequentemente costuma transformar seus sonhos em realidade. É o primeiro fabricante de carros elétricos na América Latina e o fundador da Gurgel, criada há 21 anos. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel nasceu em Franca no dia 26 de março de 1926. Desde pequeno sempre se interessou por mecânica e projetos de engenharia. Gurgel estudou por 5 anos na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. No ano de 1949, quando a formatura se aproximava, o professor pediu aos alunos que apresentassem como trabalho de formatura um projeto de um pequeno guindaste de coluna. Foi aí que Gurgel decidiu ousar em uma história que ele mesmo conta. Sempre sonhei em construir automóveis. Em 1949, no 5º ano da Escola Politécnica de São Paulo, curso de mecânica, apresentei como trabalho de formatura um pequeno veículo de 2 cilindros, em lugar de um guindaste de coluna. Quase fui reprovado. O professor me disse: Gurgel, automóvel não se fabrica, automóvel compra-se. Tecnologia automobilística é coisa de multinacional. João, como era um excelente aluno, após a sua formatura recebeu uma bolsa do General Motors Institute e partiu para os Estados Unidos, onde estagiou em fábricas da General Motors e da Buick. Lá presenciou importantes avanços da indústria automobilística, incluindo a utilização de um novo recurso que era o plástico reforçado. Esse material se popularizou alguns anos depois, quando a Chevrolet lançou o Corvette. Quando Gurgel retornou ao Brasil, trabalhou também em fábricas da Chevrolet e da Ford por aqui. Mas naquele tempo, tanto Ford quanto Chevrolet nem fabricavam veículos de passeio, fabricavam apenas caminhonetes, caminhões e derivados. O primeiro empreendimento de Gurgel por aqui, no ano de 1958, foi a Moplast Moldagem de Plásticos, onde ele fabricava luminosos para diversas empresas. No fim dos anos 50, a indústria automobilística nacional
começava a engatinhar e se expandir com incentivos dados ainda no governo de Juscelino Kubitschek. A verdade é que carro no Brasil nunca foi barato. No ano de 1960, por exemplo, um Fusca 0 km sairia por 540 mil cruzeiros, convertido em valor atual. Esse valor seria de R$ 142.300. Foi observando esse cenário que Gurgel começava a amadurecer a ideia de ter a sua própria empresa fabricante de automóveis. Durante 4 anos dentro da Moplast, junto com seu sócio Silvano Pozzi, Gurgel criou diversos modelos de kart, inclusive apresentando no Salão do Automóvel de 1960 o pequeno kart de passeio denominado de Gurgel Júnior. No ano de 1964, João se desligou da Moplast e abriu em São Paulo a Macan Indústria e Comércio Limitado, uma revenda Volkswagen que continuaria a fabricar karts e mini carros infantis. Acontece que no fundo da concessionária, Gurgel continuava montando seus karts, mini carros e também o Mocar. A cada salão do automóvel, Gurgel apresentava um novo carrinho. Gurgel era um talentoso fabricante de carrocerias de fibra de vidro e muito criativo com os pequenos carros infantis, mas para fabricar um carro de grande porte faltava a ele um chassi e um motor. E a grande virada aconteceu em 1966, quando ele conseguiu, junto com a Volkswagen, a possibilidade de fornecimento dos motores Boxer 1200 e a plataforma do Karmann-Ghia. Foi aí que Gurgel então fabricou o Gurgel 1200, que foi apresentado no 5º Salão do Automóvel. Os modelos fizeram tanto sucesso que em 1967 passaram a usar o motor 1300. O interesse por parte do público foi tão grande que levou o Gurgel a começar a fabricar os pequenos carros no fundo da concessionária Macan Volkswagen. Isso gerou um certo incômodo e gerou atrito entre Gurgel e os demais sócios da concessionária. Gurgel não teve dúvidas, decidiu seguir seu sonho, deixando então a sociedade da concessionária, onde ele ganhava dinheiro, e em 1º de setembro de 1969 fundou a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Limitada. Uma coisa que eu acho legal acrescentar nesse documentário que a gente está fazendo para enaltecer a história da Gurgel é que no ano de 2021 eu estive na fábrica, né, onde foi a fábrica, que ainda está lá. Muitos disseram que a fábrica não existia mais, que no lugar da fábrica havia um condomínio industrial. De fato, tem empresas que estão abrigadas lá, e mais de uma, mas a fábrica está lá, muito a parte ainda da época permanece lá. Eu pensei que eu ia chegar lá e ia encontrar mais nada, não ia encontrar mais nada lá, né? E tinha muita coisa lá. E com a publicação desse vídeo, me veio uma curiosidade. O que será que João Gurgel usava como seu carro particular? Será que ele usava veículos da Gurgel? Eu particularmente pensei que no auge dos anos 80 ali, ele tivesse usado, sei lá, um Opala, um Galaxy, alguma coisa do tipo. Mas eu descobri que não. Um funcionário que trabalhou na fábrica na época veio até mim, me procurou, e eu não lembro mais o nome dele, porque eu perdi o contato dele. Mas ele me disse que na época ele tinha 2 carros para o seu uso particular. E eram 2 Gurgéis, se a gente pode falar Gurgéis, né? Eram 2 veículos Gurgel, melhorou. E ele me disse que esses 2 carros que ele usava era um Gurgel Chefe e um Gurgel Carajás. O Chefe é aquele carrinho pequeno de 3 lugares, bem largo, que foi um projeto ali visando o público mais executivo. E o Carajás é uma espécie de SUV contemporâneo aí dos anos 80. Ambos os carros eram com características especiais para ele, carros personalizados ao seu gosto. Infelizmente não encontramos registros desses carros, mas fica o relato da gente saber que o Gurgel, ele não só era um grande entusiasta da indústria automobilística nacional, mas ele também usava os carros da sua própria empresa. Agora que vocês já conhecem o carro, vamos dar uma voltinha?
primeiro carro produzido pela Gurgel foi o Ipanema, ainda que em ritmo lento, cerca de 4 carros por mês. Em pouco tempo, Gurgel percebeu uma coisa interessante. A grande maioria dos compradores do seu Ipanema usavam o carro em terrenos acidentados e áreas rurais. Por isso, já em 1970, Gurgel segmentava o seu carro para esses consumidores e lançava a versão QT, que significava qualquer terreno. Para compensar a falta de tração nas 4 rodas em seus carros, Gurgel criou um interessante sistema chamado por ele de Selec-Traction. Era basicamente uma alavanca em que você podia bloquear a tração de uma das rodas traseiras, passando assim toda a força do motor para a roda que estivesse atolada ou presa em algum buraco. Foi nessa época também que Gurgel se aventurou no ramo de bugs, lançando o Bugato, mas esse teve apenas 20 unidades fabricadas. No ano de 1972, a Gurgel dava um importante passo para substituir a antiga plataforma Volkswagen com motor traseiro. Era lançado o monobloco próprio em Plastil, nome dado por Gurgel à estrutura tubular em treliça revestida de resina e fibra de vidro. O primeiro carro a inaugurar essa estrutura foi o Gurgel Chavante XT. A Gurgel começava a se firmar com solidez no mercado de veículos todo-terreno, até então explorado apenas pelo antigo Jeep Willys e o Toyota Bandeirante. Constantes aperfeiçoamentos e novas versões elevaram o número de vendas e exportações, fazendo com que a pequena fábrica na Avenida do Cursino, em São Paulo, ficasse pequena. João então escolheu o Rio Claro, no interior de São Paulo, para a construção da nova fábrica totalmente pensada e projetada para a produção de seus veículos. Foi nessa fábrica que João lançou nos anos seguintes a sua linha de utilitários de cabine avançada, como os modelos G15, e comemoraria em 1980 a marca de 8.000 carros vendidos. O Proálcool, lançado em 1976, buscava um combustível feito à base de cana-de-açúcar para substituir a gasolina. Sua popularização no fim dos anos 70 encontrou um ferrenho opositor. João Gurgel era totalmente contra o uso de álcool como combustível. Em suas palavras, terras tinham que ser usadas para plantar alimento e não para produzir combustível. Falta álcool no país e sobra uma quantidade fantástica de gasolina. O Proálcool é movido a diesel, portanto, o dia que faltar petróleo no Brasil, a primeira coisa que para são as usinas de álcool, ou a primeira coisa que param são os carros movidos a álcool. João sempre buscou caminhos alternativos à gasolina. Já no ano de 1973, quando ninguém pensava nisso por aqui, ele apresentava seu primeiro veículo de tração elétrica. Era o TU, de fato pensado para rodar com eletricidade, mas que não andava, ainda não tinha um motor. O primeiro veículo de tração elétrica brasileiro chegava um ano depois. Era o Itaipu, nome dado em homenagem à usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A usina só teve a sua construção iniciada em 1975 e foi entregue em 1982. Gurgel estava à frente de seu tempo, até no nome de seu carro. Não existe hoje uma alternativa só para substituir o petróleo. O petróleo tem que ser substituído por uma série de alternativas. E, na minha opinião, a eletricidade é das alternativas mais válidas possíveis e vários países do mundo já descobriram isso. Gurgel conseguiu, junto à Câmara de Vereadores de Rio Claro, a instalação de 14 pontos de recarga no perímetro urbano da cidade, locais escolhidos pela própria fábrica e que teriam uso exclusivo da montadora por um período de 5 anos. Incentivo da prefeitura para montar a sua rede de abastecimento elétrica, Gurgel teve. O problema é que o seu carro ainda não era eficiente a ponto de chamar a atenção. Ele era visto pela maioria das pessoas como uma utopia ou no máximo algo curioso. O veículo apresentado no 9º Salão do Automóvel era um pouco diferente do primeiro protótipo e se mostrava como um carro de uso urbano para 2 passageiros, com carroceria em formato de cunha feito de fibra de vidro e o pequeno monobloco em plastil, que junto com o motor elétrico somava um peso de 500 kg, sendo capaz de rodar até 60 km com uma carga. O inconveniente, porém, se dava pelo tempo necessário para recarregar o conjunto de baterias
baterias, 10 horas para o carregamento total. O otimismo de Gurgel com o seu elétrico era tamanho que a sua expectativa era que o modelo chegasse ao mercado custando a metade de um Fusca 1300, até então o carro mais barato do Brasil. O alto custo das baterias e dos motores, somados à ineficiência do tempo de recarga, fizeram o pequeno elétrico se tornar uma utopia numa realidade que permanece até hoje. Carros elétricos são mais caros que veículos a gasolina. A comercialização do Itaipu necessitava de incentivos fiscais que nunca vieram por parte do governo, selando assim o seu fracasso. Mas a história de Gurgel com os elétricos ainda estava longe do fim. A partir de 1977, ele mudou o foco e passou a desenvolver utilitários elétricos. O mais marcante deles foi o Itaipu E400, que teve a sua autonomia aumentada para 100 km e uma velocidade máxima de 70 km por hora. Mas, novamente, pelos altos custos de produção, acabava custando o dobro de uma Kombi, tornando a sua aquisição inviável para o consumidor comum. As poucas unidades fabricadas foram vendidas através de concessões a empresas privadas ou órgãos do governo, como a Telebrás, por exemplo. Em 1981, a Gurgel chegou a inaugurar uma linha própria para a fabricação de veículos elétricos na fábrica de Rio Claro, orgulhosamente se anunciando como a primeira fabricante de veículos elétricos da América Latina. Os estudos eram constantes a fim de otimizar o desempenho dos veículos. Chegou a ser anunciado o estudo para um veículo híbrido movido a álcool e a bateria, além de um Jeep que seria recarregado através de energia solar. Um dos últimos suspiros da Gurgel no sonho do elétrico foi a picape Itaipu E250, com carroceria bastante parecida com o Gurgel Chef. O carro contaria com uma inédita bateria cilíndrica chamada de Tetrapolar, que seria fabricada na própria fábrica da Gurgel. Mas os altos investimentos no desenvolvimento final do carro levariam a empresa a mais endividamentos numa época de alta inflação e cenário econômico incerto, fazendo João, enfim, desistir e encerrar a fabricação de veículos elétricos no final de 1986. Ao contrário dos elétricos, o Gurgel Chavante se mostrou o maior sucesso da empresa devido à sua versatilidade e bom desempenho no fora de estrada. Foi produzido por mais de 20 anos, tendo seu nome alterado para Tocantins no final dos anos 80. Além dele, a Gurgel também produziu uma grande variedade de utilitários, como a linha G15, com visual rústico, substituída em 1982 pelos modelos G800, com linhas mais arredondadas. De fato, a Gurgel não dispunha da contribuição de bons designers no seu departamento de estilo. Um dos exemplos disso é o controverso Gurgel Chef, apresentado no Salão do Automóvel de 1981. A proposta era interessante, um veículo urbano de luxo com apenas um banco, que acomodava 3 pessoas. Seu lançamento oficial se deu apenas em 1983, com algumas alterações em relação ao desenho original, mas mesmo assim, suas linhas desproporcionais não agradavam. Nas palavras de Gurgel, o carro era para, abre aspas, o executivo de 40 anos de idade, com outros carros da família e que usa o automóvel para mostrar status. Mas o ronco de Fusca, falta de itens como ventilação interna e inspiração genérica em modelos da Mercedes-Benz fizeram com que o carro não tivesse boa aceitação. Além disso, o preço dele foi fixado em absurdos 9 milhões de cruzeiros, cerca de 10% a mais do valor de um Passat GTS Pointer, um dos melhores e mais caros carros do país naquela época. A previsão de produção era de 100 unidades mensais. Claro que isso não ocorreu e a produção foi encerrada em 1986 após a fabricação de pouco mais de 100 carros. Em 1984, a Gurgel lançava o Carajás. Era o primeiro Jeep grande da marca e também o primeiro a usar um motor refrigerado a água, que também vinha da Volkswagen. Era um motor AP 1.8 que equipava os Santanas e também foi o primeiro utilitário com motor movido a diesel da marca, usando os mesmos motores que equipavam a Kombi. Além do já conhecido sistema Seletraction, ele trazia o inédito sistema Torque Tube, que consistia no motor montado na frente e o câmbio e transmissão montado na traseira do veículo, separado da embreagem. Era até então o maior e mais confortável Gurgel produzido. Em 1988 chegava a versão de 4 portas. Teve boa aceitação do público em uma época que SUVs não eram tão populares por aqui. Ele foi produzido até 1994.
Desde 1981, Gurgel anunciava estar desenvolvendo um veículo intermediário entre motocicleta e automóvel. Com o nome de Tião e um consumo de 32 km por litro, ele seria, nas palavras de João, o carro do trabalhador brasileiro, prometendo custar a metade de um Fusca 1300. Gurgel gostava de inventar e soltar no ar promessas milagrosas, como a de que o carro pesaria cerca de apenas 230 quilos. Ele buscava capitalizar a sua ideia de carro acessível e, numa tentativa de amortizar os altos gastos, ele abriu o capital da empresa no final de 1985, possibilitando que concessionários e clientes se tornassem acionistas da Gurgel, contribuindo para a criação do novo carro. Uma das dificuldades relatadas por muitos era a mudança rápida de foco e teimosia de João, que era irredutível em suas polêmicas decisões. A linha de elaboração do Bastião chegou a contar com 13 versões diferentes, sendo algumas delas com motor Citroën. Quando as primeiras divulgações do que seria o novo carro foram feitas, o nome já havia sido alterado de Bastião para Senna, abreviação de Carro Econômico Nacional. Acontece que a família do piloto Ayrton Senna não gostou da semelhança fonética entre o nome do carro e o sobrenome de Ayrton Senna. Por isso, o nome foi alterado para Gurgel 280M em julho de 1987, quando os primeiros modelos foram apresentados de fato. Um filho de Rio Claro, pequeno, pão duro e que tem mais 2 irmãos, está embarcando hoje para Brasília, onde vai ser apresentado quinta-feira ao presidente Sarney. É um protótipo do projeto Senna, o carro econômico da Gurgel. Nos últimos 2 meses, o carro sofreu várias modificações no acabamento. O porta-luva, por exemplo, se transformou em uma pasta de executivo, que pode ser retirada do painel facilmente a qualquer momento. Mas as principais vantagens que vão ser mostradas ao presidente José Sarney nesta quinta-feira são de ordem econômica. Este é o primeiro carro com 100% de tecnologia nacional, com capacidade para fazer até 25 km por litro de gasolina e com a intenção de ser o carro mais barato do mercado automobilístico brasileiro. Junto com o embarque vai também um pedido de apoio ao projeto para o presidente da República. Nós vamos pedir uma criação de uma nova alíquota de IPI para esse tipo de carro. O lançamento do pequeno Gurgel se deu no Salão do Automóvel de 1988, já usando o nome de BR800, o quinto desde o início do projeto. Apesar do lançamento, os carros inicialmente só seriam entregues a quem havia se tornado sócio da empresa por meio da compra de ações. Quem queria comprar apenas o carro teria que aguardar uma previsão de 2 anos. De início, a Gurgel entregará os veículos aos acionistas, porque ela precisa captar no mercado dinheiro para poder conseguir uma produção em grande escala. É o carro popular que vai atender também a faixa alta, porque é um carro de boa qualidade. O BR800 entrava no mercado sendo o primeiro carro brasileiro a oferecer brake light de série. Apesar disso e de seu bom consumo, o uso diário do carro por parte dos acionistas revelaram diversos erros de projeto, como motores superaquecendo e freios com baixa eficiência. Também a falta de ergonomia entre os pedais e o volante. O acesso para o banco traseiro só podia ser feito pelo lado direito, pois o banco do motorista inexplicavelmente era fixo. O porta-malas também só podia ser acessado por dentro da cabine. O acesso ao porta-malas feito através do vidro traseiro só seria implementado em 1991. A Gurgel chegava ao ano de 1988 comemorando 20 mil carros vendidos e lançando a Gurgel Motores, que produziria seu motor Enertron de 2 cilindros que equipava o BR800. Até esse momento a empresa era conhecida como a fábrica de veículos fora de estrada, jipes e modelos de nicho específico. O mercado ainda tinha importações fechadas e o monopólio de 4 grandes marcas, Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford. Gurgel, para conseguir um preço atrativo, recorreu ao governo Sarney, que concedeu um IPI especial reduzido de 40% para apenas 5% para os veículos com motores de até 800 cilindradas. Gurgel sabia que só o seu carro seria capaz de se enquadrar naquela categoria. Em outras palavras, era um incentivo do governo a Gurgel, que fez com que o preço do BR800 ficasse 30% menor do que o Fiat Uno. A partir desse momento, Gurgel começava a incomodar as grandes marcas. Até dezembro de 1989, a Gurgel já havia entregue cerca de 1000 BR800,
Mas com a entrada do governo Collor viria um duro golpe em 1990, onde o governo reduziu a alíquota de IPI de 40% para 20% para veículos com motores até 1.000 cilindradas. O IPI do Gurgel era de 5%. O pulo do gato desse decreto foi em especial o artigo 3, que dizia: revogam-se as disposições em contrário. Em outras palavras, ele anulava o decreto anterior que concedia o benefício de 5% a Gurgel. Ou seja, o BR-800 passaria a pagar 20%, assim como os demais veículos de 1.000 cilindrada. Coincidência ou não, menos de 2 meses depois, a Fiat lançava o seu Uno Mille com motor 1000. Ford, Chevrolet e Volkswagen demorariam mais de um ano para lançarem seus carros com motores 1.0. A vantagem da Fiat foi o motor 1050, que já existia e teve sua cilindrada reduzida para 1.000, se enquadrando no novo decreto. Quem poderia imaginar que o sonhado carro popular da Gurgel seria também o que levaria ao seu fim? Em 1990, o governo abriu as importações no mercado, fazendo com que diversas empresas chegassem ao Brasil, dentre elas a russa Lada. Gurgel buscava reagir, mas ao invés de buscar aperfeiçoar e solucionar as deficiências do BR-800, ele criou mais um modelo extremamente ousado apresentado no Salão do Automóvel daquele ano. Era o Moto Machine, um veículo 4x1 que trazia a proposta de ser parcialmente desmontável, daria a origem ao projeto Delta, uma ousadia que se mostraria fatal: construir uma nova fábrica no Ceará para a fabricação do novo carro. Para isso, Gurgel precisou do apoio dos governos de São Paulo, Ceará e do BNDES. Ao mesmo tempo em que os planos da nova fábrica eram traçados, Gurgel colocava em prática o sistema Rotamac na fábrica de Rio Claro, que àquela altura fabricava cerca de 250 BR-800 por mês para cumprir os compromissos com os cotistas. Também eram fabricados lá o Carajás e o Tocantins. Foi nessa época que a produção foi paralisada por uma greve dos fiscais da alfândega, atrasando a entrega de caixas de câmbio para equipar os BR-800. Isso agravou a crise da Gurgel, que estava ficando com o caixa vazio para pagar os credores. O BR-800 mostrava-se a cada teste como era infinitamente inferior ao Uno Mille em todos os sentidos. No teste comparativo feito pela revista Mecânica em janeiro de 1991, onde todos os pontos de vista negativos do BR ficaram evidentes e sua compra praticamente inviável, pois o Uno Mille gastava apenas 10% a mais e era superior em tudo. A 4 rodas de abril daquele ano trazia a seguinte manchete: muitos erros e poucos acertos de um carro todo brasileiro. Diante desse cenário, Gurgel abriu as vendas do mercado para todo tipo de consumidor, porém sem sanar os defeitos crônicos do carro, e erroneamente somente na versão SL, que era a mais luxuosa, se tornando mais cara que o Uno Mille e ainda assim bem inferior. Em 1992, a Gurgel lançava o substituto do BR-800, era o Super Mini, intitulado como o primeiro City Car brasileiro. E a Gurgel lançou o Super Mini, o primeiro City Car brasileiro, com tecnologia revolucionária. Pequeno por fora, grande por dentro. Sua alta performance no trânsito urbano gerou o nosso primeiro comercial. Fuja do rebanho. Entre num Super Mini Gurgel, o carro sem igual. Ele trazia algumas melhorias nos pontos mais criticados do antigo BR-800, como o espaço interno e acesso ao banco traseiro. Gurgel parecia não enxergar a crise que se aproximava, e para o projeto da fábrica do Ceará, que faria o novo Delta, a Gurgel assinou acordos de cooperação com o governo de São Paulo, do Ceará, e supostamente teria realizado empréstimos junto ao Banespa e o Banco do Estado do Ceará. É aí que as histórias divergem. Pessoas próximas a Gurgel alegam que os governos do Estado não cumpriram com os acordos de incentivos fiscais e Gurgel teve que arcar sozinho com as dívidas do empréstimo. Já os governos estaduais alegam que Gurgel queria recursos financeiros além de incentivos fiscais. João ainda tentou a ajuda do governo Itamar, o qual optou por promover a volta do Fusca em 1993.
atendendo a pedidos Fusca 94. Não dispondo de fôlego suficientemente grande para continuar resistindo às enormes pressões a que estamos submetidos, entregamos nosso projeto ao presidente da República na esperança de que, com sua grande lucidez e espírito nacionalista, possamos juntos levar a cabo esta empreitada de altíssimo interesse nacional. Somado a tudo isso, as grandes montadoras nacionais também pressionaram as indústrias fabricantes de autopeças para que parassem de fornecer peças a Gurgel, dificultando ainda mais a sua produção, que ficava cada vez menor. Com altas dívidas e atrasos nos salários, a Gurgel pediu concordata em 1993 para tentar uma recuperação. Existem muitas teorias sobre o que levou ao fim da Gurgel, talvez sua mudança de foco para carros urbanos e o abandono gradual da linha de utilitários tenha fragilizado aos poucos o caixa da empresa. A estranha ideia de uma fábrica no Ceará também pode ter sido um fator decisivo. João Gurgel, de temperamento difícil, parecia negar ou não enxergar a realidade, vislumbrando um futuro que jamais viria. Continuou trabalhando em seu projeto Delta e por algumas vezes deixou de aceitar propostas que poderiam ter salvo a empresa, como propostas de co-administração da fábrica. João era irredutível em seus pensamentos e opiniões. Ao longo do ano de 1993, todas as concessionárias que faziam parte da rede foram abandonando a Gurgel por falta de fornecimento de peças. Fica difícil imaginar como a empresa levaria adiante tantos projetos de tantos modelos diferentes com uma estrutura fabril e administrativa limitada. Após a concordata, a Gurgel pediu apoio ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo em fevereiro de 1994, o qual respondeu negativamente qualquer ajuda, tanto em forma de empréstimo como também participação societária. Após o pedido de falência em 1994, Gurgel continuava criando e projetando modelos para exportação para a China. A fábrica de Rio Claro, com o quadro reduzido a apenas 30 funcionários, continuava operando para produzir alguns poucos Jeeps Tocantins sob encomenda. Um grupo de concessionários ainda tentou um plano para dar continuidade na produção, mas foram barrados por João, que alegava não aceitar interferência em seus negócios. Ao parecer sentir a crise, Gurgel buscou ajuda internacional somente em outubro de 1995, assinando o acordo de joint venture com uma empresa de participação irlandesa, através do qual venderia 51% da empresa em troca da amortização de dívidas, retirada da concordata e retomada da produção e conclusão da fábrica no Ceará. Mas era tarde demais, o acordo não foi para frente. Após a falência e o fim decretados, João ainda tentava levar a fábrica de Rio Claro com cerca de 15 funcionários para produzir alguns veículos e amortizar dívidas. Ao mesmo tempo, Gurgel ainda teve criatividade para o seu último projeto. O Moto4, que trazia volante central e seria um híbrido entre motocicleta e automóvel. Enquanto João inventava seus carros, os funcionários iam abandonando a empresa um a um, até que em outubro de 1996 a fábrica foi totalmente fechada. No ano seguinte, em 1997, João Augusto do Amaral Gurgel seria acometido pela cruel doença de Alzheimer, o qual o impediu de enxergar o total abandono que sua fábrica de sonhos sofreria nos anos seguintes. Ele se desconectou do mundo e faleceu aos 82 anos de idade em 2009. A fábrica ficou abandonada com vários veículos dentro ainda inacabados até 2007, quando foi leiloada e hoje abriga diversas empresas. Em 2003, o registro da marca Gurgel inspirou no INPE. No ano seguinte, o empresário Paulo Emílio Freire Lemos adquiriu a marca pelo valor de R$ 850. A família de Gurgel não sabia da inspiração da marca e tentou reverter a situação, mas sem sucesso. A atual Gurgel nada tem a ver com a Gurgel Motores SA, sendo apenas o uso da marca em veículos importados. A nova Gurgel chegou a anunciar que estavam sendo desenvolvidos novos protótipos do Jeep Tocantins que seriam fabricados com o motor 1.4 da Kombi, porém até hoje nada mais foi divulgado a respeito. Atualmente eles vendem um triciclo agrícola e uma empilhadeira. O logo ainda é o mesmo criado pelo irmão de João, Floriano Gurgel. João pode ter sido irredutível em algumas situações, mas inegavelmente merece o nosso respeito por suas iniciativas, sua ousadia e sua capacidade incrível de criação. Muitos de seus carros circulam por aí até hoje, e esse vídeo ajuda a preservar a história.
é um momento histórico para a nossa indústria automobilística. Um carro de design avançado, capaz de fazer até 25 km por litro. Adquirindo um lote de 750 ações da Gurgel Motores, você se torna um dos donos da fábrica que irá produzi-lo em grande escala. Uma indústria altamente rentável que já produziu mais de 20 mil veículos, com um patrimônio inicial de 25 bilhões de cruzados. Talvez esta seja a última oportunidade para você ser sócio de uma indústria automobilística e ter a sensação única de possuir um automóvel produzido em uma fábrica que é sua. Venha ser meu sócio. Afinal, uma oportunidade como esta não se produz em série.